Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Rafael Zac aqui no nosso estúdio. Ele que gentilmente aceitou o convite vai poder passar para vocês as informações, o seu conhecimento acerca desse assunto tão importante. Vamos iniciar falando sobre a degeneração macular relacionada à idade. Rafael, até pouco tempo falava-se degeneração macular senil. Por que houve essa mudança aí na nomenclatura? Então, na verdade, a gente tem as alterações que vão acontecendo na nossa retina com o nosso envelhecimento, que são alterações fisiológicas e normais do nosso processo de envelhecimento da senilidade. Agora, quando começam a aparecer algumas alterações, por exemplo, alterações que são sinais de atrofia, perda de algumas células da retina que geram perdas severas na acuidade visual, daí a gente já está diante de uma patologia mesmo, de uma doença, né, que é a degeneração macular relacionada à idade. Então a gente tem a degeneração senil, que é o envelhecimento normal da retina, que geralmente não cursa com nenhuma grande perda de visão, e a gente tem os pacientes que têm a degeneração macular relacionada à idade, que daí já é uma doença mesmo, e que aonde o paciente pode ter graves perdas de visão. O que é a mácula? Quando fala em degeneração macular, a gente fica imaginando, degenerou alguma parte, a mácula, né? Mas o que é essa mácula? Bem, primeiro a gente tem a retina, né? A retina é uma fina membrana que reveste todo o fundo do nosso olho, né? E é uma membrana constituída basicamente por dois tipos de células, chamadas de fotorreceptores, que são os cones e os bastonetes. Então essa membrana formada pelos cones e bastonetes é que é responsável por captar a luz que entra dentro do nosso olho e que vai levar então essa informação luminosa através do nervo óptico para o nosso cérebro, que é onde realmente é formada a imagem do que a gente está enxergando. A mácula é uma região mais nobre da retina, é a região central da nossa retina. E ela tem esse nome, essa nomenclatura especial, porque é justamente nessa região onde a gente tem a maior concentração dos cones, que são as células responsáveis pela visão de cores e pela nossa visão de precisão. Então, qualquer alteração ali naquela região, ela tem um impacto muito grande na nossa capacidade de visão. Então, isso quer dizer que a mácula é a região mais nobre da nossa retina. Perfeito, exatamente. Qualquer alteração nela é sentida. Qual é o sintoma que o indivíduo tem e ele pode desconfiar que tem um problema nesta região? Bem, a gente tem as alterações maculares, não necessariamente uma alteração macular ela começa com uma diminuição repentina da visão ou uma diminuição profunda da capacidade visual do paciente. Às vezes, um início de uma doença macular, ela pode ser com um leve embaçamento de visão, é o meu óculos que não estou enxergando bem com o meu óculos, eu não estou conseguindo ler muito bem com o meu óculos, e às vezes nas fases avançadas já de uma doença macular, daí sim você tem um impacto mais significativo na capacidade visual do paciente, seja para leitura, seja mesmo para andar, para ver objetos mais distantes. E um outro sintoma, além da perda de visão que o paciente nota, que ela pode ser de leve até uma perda muito avançada, o paciente pode ter o sintoma de que está vendo torto, né? O que a gente chama de metamorfopsia. Então um simples teste, o paciente olha, por exemplo, para uma grade, um portão, e ele percebe que o portão está torto, né? Ele consegue delimitar essa tortuosidade. E às vezes é um olho só. Então o portão está reto e o outro olho, as grades do portão estão mais sinuosas. Isso é um sinal de doença macular. E geralmente o mais afetado é a visão central. Quando ele tem um problema na mácula, o centro da visão dele é que está comprometido. Exatamente isso. Fica borrado o centro da visão. Exatamente. Então o primeiro sintoma seria esse borramento, essa perda de visão central. A hora que ele vai ver coisas pequenas, é que ele começa a perceber que ele já está tendo esse comprometimento. Isso. A questão do borramento, né?
Não necessariamente, às vezes, por exemplo, um exemplo, a capacidade de leitura do paciente. Às vezes o paciente começa a ter uma dificuldade para leitura, às vezes as linhas começam a subir uma linha em cima da outra, né? E às vezes, claro, o paciente perde a capacidade de leitura de um dos olhos. Certo. Esta doença é uma doença progressiva? Ela geralmente progride ou tem como estacionar? Então vamos lá. A degeneração macular relacionada à idade, se nós não fizermos, não atuarmos, né, não tomar alguns cuidados, a tendência natural é que essa degeneração ela tenha naturalmente uma progressão. Porque, como o próprio nome diz, é uma degeneração que está associada à idade. Então, a doença degeneração macular, ela tem um caráter evolutivo. Ela tem uma tendência natural de evoluir. E daí, o acompanhamento do paciente e o tratamento, a gente pode tentar evitar a progressão dessa degeneração. A gente pode conseguir, em muitos casos, estabilizar, não deixar que o paciente continue perdendo visão, e não deixar que esse paciente, principalmente se a gente diagnosticar nos estágios iniciais, que esse paciente ele desenvolva formas mais avançadas e isso, consequentemente, acabe impactando na visão final dele e no dia a dia, na qualidade de vida dele. Por ser uma doença chamada relacionada à idade, degeneração macular relacionada à idade, ela começa a partir de qual idade? Bem, por definição, o diagnóstico de degeneração macular relacionada à idade, ele começa a partir dos 60 anos de idade, né? Então, a gente não vai ter um paciente com degeneração macular com 40, 45 anos de idade. Então, quando a gente tem algumas alterações maculares em pacientes jovens, a gente está diante de outros diagnósticos, de outras doenças maculares que a gente chama de maculopatia. A degeneração macular, então, ela pode começar a partir dos 60 anos. Então, tem paciente que começa com 60, pacientes que começam com 65, 70, 80, 85 anos, mas geralmente é uma doença que tende a se iniciar a partir dos 60 anos. Mas cabe aqui lembrar uma coisa. A degeneração macular, ela é uma doença genética. Então, ela tem uma característica hereditária. Então, geralmente, há uma história familiar por trás. Um pai, uma mãe, um avô, um tio, que tem a história de ter degeneração macular ou ter a história de que a partir de tal idade, 70 anos, 75, começou a ter uma perda de visão e geralmente essa perda de visão ela é provocada pela degeneração macular. Então, esses pacientes que têm um histórico familiar, eles precisam fazer um acompanhamento oftalmológico mais de perto, porque às vezes o paciente não tem todas as características diagnósticas para a gente fazer um diagnóstico de degeneração macular quando ele é mais jovem, mas a gente já pode tomar algumas medidas preventivas para que esse paciente, se ele vir a desenvolver uma degeneração macular, para que a gente não deixe que essa degeneração ela evolua e que esse paciente ele tenha um impacto significativo na sua capacidade visual do dia a dia. Então, o que você está me dizendo é que se for diagnosticado no pai e na mãe, tem um senhor lá de 70 anos, a prole dele, os filhos, tem sim uma chance muito maior de desenvolver do que na população geral. Segundo lugar, tendo o pai e a mãe com degeneração macular relacionada à idade, os filhos tem que procurar um retinólogo e já começar a ter orientações e até muitas vezes, depois dos 60 anos, um tratamento preventivo? Então, acho que a primeira coisa importante é se há um familiar próximo, então pai, mãe, tios ou avós com diagnóstico mesmo de degeneração macular, ir ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano é fundamental. Às vezes o óculos está bom, às vezes a pessoa está enxergando bem, mas é importante que ela faça uma avaliação da retina. Porque assim que ela começar a apresentar qualquer alteração do ponto de vista macular, a gente pode atuar para não deixar que isso continue progredindo. Se o paciente não tem nenhuma alteração macular, existem algumas medidas preventivas que a gente pode orientar na vida desse paciente. Primeiro, hábito alimentar saudável, né?
Segunda coisa, o tabagismo. A gente sabe que pacientes tabagistas tendem a apresentar degeneração macular mais precoce e degeneração macular mais agressiva, né? Proteger-se da luz solar, né? É um outro fator que ajuda a evitar o desenvolvimento da degeneração ou fazer com que essa degeneração se manifeste também de uma forma mais branda, né? Então, a orientação, o acompanhamento anual desse paciente, não só para ele ver se o óculos dele está em dia, se ele está enxergando bem com o óculos dele, mas também para ver se a retina dele está boa, é importantíssimo. Bom, Rafael, além dessa parte genética, você falou exposição ao sol, tabagismo, talvez o álcool também possa acelerar de alguma maneira, não o álcool social, mas em excesso. Inflamações, traumas oculares podem também, não digo desencadear, porque é genético, mas acelerar? Sim, com certeza pode. Uma inflamação interna, uma uveíte, algo assim? Pode. Poderia se o paciente piorar. já tem, principalmente se o paciente tem uma degeneração na mácula, e ele tem, por exemplo, uma uveíte, que é uma inflamação intraocular, você pode ter uma evolução dessa degeneração macular, né? Você pode, por exemplo, perder o controle dessa degeneração e ela evolui mais rápido do que normalmente iria evoluir. É mais comum em homens ou mais comum em mulheres? E tem alguma raça que é mais afetada? Bem, a degeneração macular ela é mais comum em pessoas de pele clara e pessoas de olhos claros, né? Mas ela pode acometer qualquer pessoa. Ela não tem muita distinção de etnia, se o olho é claro ou escuro, mas certamente pessoas de olhos claros, pessoas de pele clara têm um maior risco, uma maior predisposição a ter degeneração macular, porque é principalmente nessas pessoas que estão os genes responsáveis pela degeneração macular. Aqui no Brasil, por exemplo, que a nossa população é uma população bastante miscigenada, então, na verdade, todos nós temos os riscos, principalmente se a gente tiver um histórico familiar. Ela pode acometer só um olho ou geralmente acomete os dois olhos? Geralmente a degeneração macular ela é bilateral, ela acomete os dois olhos. Agora o que ela pode acontecer? Ela pode ser mais agressiva em um olho do que no outro, né? Tem uma explicação para isso? Não tem uma explicação. Geralmente ela pode caminhar mais rápido de um lado do que do outro. Sim, exatamente. Quais são os tipos de degeneração? Tem mais de um tipo de degeneração? Bem, basicamente, a degeneração macular ela é classificada em degeneração macular seca, que é a forma mais comum, e a degeneração macular forma úmida ou exudativa. A forma seca corresponde a aproximadamente 90% dos casos. E é a situação onde a gente tem um aparecimento de algumas manchinhas amareladas na área macular da retina, que são chamadas de drusas, e onde a gente vai tendo uma lenta atrofia da área macular da retina, com perda de fotorreceptores, mas em nenhum momento há acúmulo de líquido. Basicamente, aquela retina ela vai entrando num processo de atrofia. A mácula ela vai atrofiando, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a mácula vai enferrujando, né? A outra forma da degeneração macular é a forma úmida ou exudativa. Ela é uma forma mais rara, corresponde a 10% dos casos, porém ela é mais agressiva. E como o próprio nome diz, nessa forma de degeneração, a umidade, a presença de líquido embaixo da retina, porque ela caracteriza-se pelo crescimento de uma membrana embaixo da retina, por onde pode haver o acúmulo de líquido, sangue, e geralmente ela é muito agressiva, ela provoca uma destruição dos fotorreceptores, que são as células da retina, de uma maneira muito mais rápida. E nessa forma de degeneração, o diagnóstico rápido e precoce ele é muito importante, porque senão o paciente vai desenvolver uma lesão cicatricial irreversível na retina, e daí o paciente tem a sua visão condenada pelo resto da vida. É também importante que o paciente saiba que o tratamento da degeneração macular relacionada à idade, a forma seca, ele é diferente da forma úmida.
Certo. Ô, Rafael, e esses pacientes, para ter um diagnóstico preciso, é lógico que num exame oftalmológico de mapeamento de retina, você suspeita através da história e do exame físico. Porém, um diagnóstico de precisão, eu tenho que fazer esse exame para ter certeza qual é o problema. Qual é o exame? Bem, basicamente hoje a gente tem 2 exames que a gente tem utilizado para fazer um diagnóstico de certeza de degeneração macular. O primeiro exame é um exame com contraste que a gente faz chamado de angiofluoresceinografia. E o segundo exame é um exame chamado tomografia de coerência óptica, chamado OCT, de mácula. A gente utiliza mais o OCT de mácula para fazer o diagnóstico, né? Porque por se tratar de um exame não invasivo, que a gente pode repetir quantas vezes for necessária, porque não envolve nenhum tipo de radiação e nenhum risco para o paciente. Em alguns casos a gente também utiliza angiofluoresceinografia, mas ele é um exame um pouco mais invasivo, que a gente tem que utilizar um contraste, então a gente deixa para casos mais selecionados para também fazer o diagnóstico com a angiofluoresceinografia. A partir do momento que você tem esse diagnóstico, o paciente tem lá uma degeneração macular, ou a seca ou a exudativa. Daí para frente, tratamento diferente para as duas? Sim. A primeira coisa importante é a gente orientar o paciente que é uma doença degenerativa. Então esse paciente ele vai ter que fazer o acompanhamento pelo resto da vida dele. A segunda coisa importante é orientar que o hábito alimentar ele tem um impacto importante. Então uma dieta com bastante frutas, verduras, legumes, grãos, cereais, o ovo, principalmente a gema de ovo, tem um papel significativo aí na proteção da degeneração macular. É um fator importante, independente do tipo da degeneração macular que o paciente tem, seja seca ou seja úmida. Na forma seca, principalmente, é importante a gente fazer a suplementação de vitamina, principalmente a base de luteína e zeaxantina, pelo resto da vida desse paciente, porque existe uma comprovação científica de que a suplementação com doses corretas de luteína, zeaxantina e outras vitaminas, como principalmente vitamina, cobre, zinco, tem um fator protetor na evolução, na progressão da degeneração macular. Então, em muitos casos, o paciente, a gente orienta essas medidas alimentares, proteção da luz solar, e o paciente faz a suplementação com essas vitaminas específicas que hoje a gente tem disponível, e a gente consegue parar a progressão da degeneração em muitos casos, ou em outros a gente não consegue parar, mas certamente a gente consegue deixar essa degeneração macular com uma evolução muito mais lenta. Agora, quando o paciente tem a forma úmida ou exudativa, tomar a vitamina é importante, a dieta é importante, mas só isso não é importante. O paciente, na forma úmida da degeneração, ele vai precisar aplicar uma medicação dentro do olho todo mês, por um determinado tempo, para tirar esse líquido de dentro da retina, para que esse líquido dentro da retina não desenvolva uma cicatriz ali na área macular da retina e ele não tenha graves sequelas na visão. Certo. A degeneração macular relacionada à idade pode levar à cegueira se não tratada? Com certeza. Quando a gente fala em cegueira, não necessariamente é um paciente que enxerga tudo escuro, né? Mas é um paciente que tem um déficit visual muito grande. Então, se a degeneração macular gerar uma grande área de atrofia na área macular, ou o paciente desenvolver uma grande área de fibrose, uma grande área de cicatriz nessa área macular, o paciente vai perder a capacidade de leitura, vai criar uma insegurança para andar sozinho na rua, tem maior risco de queda. Então, assim, o paciente pode desenvolver uma cegueira e perder muito da sua capacidade funcional. Então é importantíssimo, a partir do momento que se tem um diagnóstico, você saber qual dos dois tipos de degeneração você está tendo, para saber qual é o melhor tratamento. Se é só a base do polivitamínico ou tem que fazer as injeções também. Exatamente, exatamente. Porque principalmente na degeneração, na forma úmida da degeneração, você não pode atrasar o tratamento, né? Então o prognóstico
visual do paciente muda muito se você fizer esse tratamento imediatamente quando você faz o diagnóstico. Se demorar 2, 6 meses para tratar, às vezes o paciente demora 6 meses, quando o paciente vem para tratar, já perdeu o tempo do tratamento, já formou a cicatriz, e com cicatriz, fibrose embaixo da retina, não adianta mais fazer a aplicação. Não vai acontecer absolutamente nada na visão do paciente. Então, para recordar, a degeneração macular relacionada à idade é uma doença que acontece em algumas pessoas, tem um caráter genético. A partir dos 60 anos ela pode se manifestar com uma baixa de visão, principalmente central. Um borramento, ver as coisas tortas, qualquer que seja esses sintomas, deve-se procurar um médico para se ter um diagnóstico preciso. Tendo um diagnóstico de qual tipo tem tratamento. Ou para você melhorar a visão, ou até mesmo para não deixar ela piorar de vez. Perfeito, exatamente isso. Nesses casos, como é uma doença crônica, a gente sabe que muitas vezes a visão central estando comprometida faz com que o indivíduo perca algumas funções do seu dia a dia. Muitas vezes leitura, às vezes quem costurar, mas hoje existem alguns aparatos ópticos que realmente mudam essa conformação, esse tipo de evolução da doença. Então, quando a gente está diante de um paciente que já tem uma doença bastante evoluída, né, com um grau de comprometimento importante da área macular e, consequentemente, da sua capacidade visual, muitas vezes a gente tem que lançar mão de alguns recursos, sejam recursos ópticos, por exemplo, lupas, óculos específicos, para fazer ampliação de imagem, para que ele possa ter o máximo de independência no dia a dia dele. E também a gente tem os recursos hoje da tecnologia, os recursos digitais. Então, uma coisa que eu oriento muito para os meus pacientes, e claro, depende um pouco de habilidade também, é o utilizar tablets para leitura, que consegue fazer ampliação da imagem, às vezes sem a necessidade de usar óculos, e o paciente consegue ter a rotina do dia a dia dele, sempre gostou de ler um jornal, de ler uma revista, então ele consegue de forma digital continuar lendo com o tamanho ampliado, né? Hoje a gente tem nos computadores, né, recursos de ampliação de imagem também. Hoje a gente tem telas maiores, televisores maiores. Então são todos esses recursos que a gente pode lançar no dia a dia para que o paciente tenha o máximo conforto quando a gente está falando de um paciente com uma degeneração já num estágio muito avançado. Nós temos conhecimento de alguns trabalhos na parte de implante de células na mácula, que são esses que eles falam transplante autólogo. Você tira uma célula da retina periférica e coloca na mácula. Isto você acredita que num curto período de tempo vai dar resultado para a degeneração macular? Eu acho que assim, o que a gente tem avançado em termos de degeneração e o que provavelmente deve surgir nos próximos anos, e com conhecimento das mutações genéticas que provocam a degeneração macular, a gente vai ter um tratamento muito mais direcionado. Então a gente sabe que tem diferentes espectros da degeneração. Então tem pacientes que têm degeneração muito leves a vida inteira. E tem outros pacientes que a degeneração surge e ela é de uma evolução rápida, extremamente agressiva. E hoje a gente sabe, já conhece que existem alguns genes que se o paciente tiver a mutação, certamente esse paciente tem um risco de ter uma degeneração muito mais agressiva do que outros. Ainda, claro, em caráter de estudo, então provavelmente devem surgir tratamentos específicos para determinadas mutações genéticas. E daí entra a questão do que a gente chama de terapia gênica, né, onde a gente futuramente vai ser capaz, talvez, de através de uma aplicação, a gente mudar a programação genética dessas células, por exemplo, para que o paciente não desenvolva essa forma agressiva da degeneração. Tem muitos estudos sendo desenvolvidos também para a utilização de células-troncos para tentar regenerar essas áreas que sofreram atrofia ou essas áreas onde houve lesão da retina por
por fibrose, para que você consiga regenerar os fotorreceptores, que o paciente volte a ter a capacidade visual. Mas ainda, claro, deixar bem claro isso, que são estudos, né? Ainda estão sendo desenvolvidos, ainda não tem nenhuma aplicabilidade clínica, ainda nada disponível, mas tem sido, se a gente for ver os estudos de 10 anos atrás e agora, a gente está tendo um avanço muito grande nessa área. Quando eu falo em transplante de células, não sei se eu fui claro, mas você tirar uma parte da retina periférica e colocar naquela área, é impossível isso? Não é impossível. Na verdade, a gente já tem utilizado isso em alguns pacientes que têm, por exemplo, uma outra patologia macular chamada de buraco macular. Uhum. Então, surge um buraco na área central da retina. Às vezes, se esse buraco ele é muito grande, a gente sabe que com as técnicas atuais disponíveis que a gente tem, a gente não consegue fechar o buraco. Então, uma técnica hoje que a gente tem utilizado é justamente a gente pegar um pedaço da retina periférica e a gente implantar nessa região do buraco para tentar justamente fazer com que essa retina, onde tem esse buraco, essa retina volte a funcionar pelo menos parcialmente. Legal. Olha, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira clara, é um tema bastante interessante, principalmente porque envolve a visão central e uma perda dessa visão impacta bastante no dia a dia dos pacientes. Se ainda assim restaram algumas dúvidas, queira encaminhar aqui para a TV Prevê, tenho certeza que o Dr. Rafael terá o maior prazer em respondê-las. Muito obrigado pela presença, a vocês que nos assistiram também, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!